Olá, está no ar o RWC Bom Dia. Seja muito bem-vindo mais uma vez à RWC TV. Bom dia. Começamos agora mais um RWC Bom Dia, aqui na nossa RWC TV. Bom dia, Manu, né? Bom dia, Jéssica. Esqueci de dar bom dia pra você. Todos os dias eu falo, né? Bom dia, Jéssica. Bom dia aos nossos web internautas. É um prazer mais uma vez estar com você hoje, quinta-feira, que começou já com aquela mudança de tempo que está prevista, né? Para esse final de semana, né? A previsão aí de muita chuva, né? 300 milímetros, né? Verdade. Acaba sendo mais que o dobro. Para este final de semana, a previsão de chuva é o dobro da que estava prevista para o mês inteiro, né? Então, a Defesa Civil já emitiu um alerta e você também, então, fique em alerta, né? Se a sua casa for em um local de risco, né? Não permaneça em casa aos sinais de desmoronamento, de deslizamento de terra, se a casa tiver rachaduras, né? Então, você pode procurar o Corpo de Bombeiros no 193, a Defesa Civil no 199, né? São telefones que funcionam 24 horas. E é claro, né? Em tempestades, não utilizar telefones, né? Evitar ligar os aparelhos domésticos por causa das descargas elétricas, né? E aquelas recomendações, né? Que a gente áreas alagadas. E não trafegar também com seu carro, né? Em ruas alagadas, que também é muito perigoso, pode ter algum buraco. E com a chuva vem o frio também, né? Previsão também de muito frio para o final de semana, inclusive geou na Serra essa madrugada, né? Exatamente, 2 graus negativos, né? Na Serra. Então, e aí vem as mudanças do tempo, vem as rinites. Vem as rinites, os problemas respiratórios. Né? Se você ouvir algumas tosses aqui, né, ao fundo, não estranhe, porque nós estamos todos aqui com um probleminha na garganta, mas faz parte, né? Nós queremos mandar um abraço também para a nossa amiga Elaine Freitas. Exatamente. Né, que é agora também uma nossa apoiadora, parceira da nossa RWC TV. Ontem fizemos uma sessão de fotos com nossa equipe, né, com toda a nossa equipe, inclusive com alguns programas que vão estrear no mês que vem, né? Exatamente. A partir da próxima semana, nós já estaremos aí com uma expectativa, né, no ar, né, na internet, para que você já possa ficar sabendo, né, as mudanças, o que vai acontecer, os programas que vão estrear a partir do mês que vem aqui na nossa RWC TV. E a RWC está crescendo, né? Assim como a gente está trazendo novos programas para você, a gente também gostaria de ter novos parceiros, né? Assim como temos a Elaine Freitas, né, já aqui com a gente. Temos a LPA. Temos a LPA e a gente com certeza quer crescer junto com você. Então você pode aproveitar a oportunidade de entrar em contato com a gente para ser um dos nossos parceiros. E esta semana é a Semana Zen, né? É a Semana da Saúde. Semana da Saúde. Né, a Emanuela trouxe uma convidada, né, que a gente já vai anunciar, que vem trazendo, né, um pouquinho aí, vai falar um pouquinho sobre a medicina natural, não sei se é isso que eu posso dizer, né? Ela que é especialista nesse assunto. Hoje eu vou praticamente só assistir, vou obter conhecimentos, né? E ela vai apresentar para você agora. Hoje é dia de consultório na RWC TV. Você pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta para a nossa naturóloga Letícia Querino Alves, que com muito orgulho é minha prima, está aqui hoje no RWC Bom Dia para falar para você um pouquinho sobre a naturologia, né? O que é a naturologia, né? Um bicho de 7 cabeças, não é? O que é esse método alternativo de prevenir doenças e tratar da nossa saúde. Bom dia, Letícia. Seja bem-vinda à RWC TV. Bom dia, Manu. Bom dia, Jedson. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer poder trazer toda a informação sobre saúde de uma forma natural, de uma forma mais tranquila, né? Uma forma muito mais tranquila de lidar com a saúde, não com a doença. Que bom, lidar com a saúde, é verdade. Você mencionou agora, e inclusive, né, está bem especificado, não existe doença e sim desequilíbrio? É isso? Sim. Dentro dos tratamentos naturais, dentro do conceito da naturologia, nós sempre falamos que a doença, na verdade, ela existe. Não é que ela não exista. Os sintomas, eles existem. Porém, ele não é o nosso foco. Então, nós não focamos o nosso tratamento em cima daquele sintoma que a pessoa está do que aquilo que ela está sentindo. Então, ela sente dores nas costas, tosse, resfriados, e dores em geral, reumatismos, artrite, artrose, mas a gente não vai focar nesse sintoma e sim no que está causando. O que a pessoa está fazendo, se isso é de fundo emocional, é de fundo físico, é do trabalho, é do estudo, o que está acontecendo na vida daquela pessoa
para que ela esteja com aquele sintoma. Então, a gente trata o desequilíbrio e organiza a vida da pessoa, orienta ela para que ela não venha sentir novamente. Bom, vamos começar então explicando o que é a naturologia. A naturologia, ele é um curso de formação que é oferecido pela Unisul, que é uma faculdade que já é bem conhecida aqui na região, mas ela não tem em Tubarão, é somente no campus da Pedra Branca. E a naturologia também é um curso que ele é muito novo, ele é muito recente. Por isso que ainda não se tem tantos profissionais trabalhando, tanto que a gente ainda nem tem o conselho profissional registrado. Ainda está em trâmites, ainda está no Senado. Então, se Deus quiser, em breve a gente quer ter o conselho, que é muito importante. Mas esse é um curso novo, que só tem aqui, em Florianópolis, e no AMB, em São Paulo. São os únicos 2 lugares que tem esse curso. E a naturologia, então, ela visa a saúde através de medicinas alternativas. Então, dentro da naturologia, a gente tem 3 visões. A gente tem a visão da medicina chinesa, da medicina ayurveda e da xamânica. São as 3 visões de medicina que a gente tem. E daí cada profissional acaba pendendo para uma linha diferente, acaba traçando o seu tratamento de uma forma bem particular, cada um tem a sua forma de trabalhar. Mas a gente busca, então, todo o equilíbrio através das práticas naturais, que são as técnicas que a gente utiliza. Então, dentre as práticas, a gente tem as massagens, que são bem conhecidas, bem populares, temos aplicações de argila, aplicações de hidroterapia, cromoterapia, reiki, iridologia e várias outras técnicas que a gente trabalha para melhorar a qualidade de vida também. Isso, melhorar a qualidade de vida. E é acessível a todas as pessoas? Sim, todas as pessoas. Jadson, eu atendo desde crianças até idosos. Então, desde crianças, pais que já se preocupam que os filhos tenham boa qualidade, tenham uma boa saúde, já se preocupam e procuram já o tratamento já com as crianças. Esse é um tipo de tratamento que ele não tem restrições, todas as pessoas podem, homens, mulheres, de todas as idades podem se beneficiar. E claro que é sob supervisão, que claro, restrições elas existem, mas tendo um profissional para acompanhar e orientar da forma correta, todas as pessoas podem fazer o uso. E como que surgiu a naturologia, né? Assim como você falou que só existe aqui em Santa Catarina e em São Paulo, só 2 cursos, muita gente acaba vindo de todos os lugares do Brasil para cá, né? Para buscar essa formação, essa especialização. Mas de onde que surgiu esse método alternativo? Então, desde os antigos, a gente conhece. Quem não conhece um chazinho da vovó? Então, isso foi uma coisa que foi passando realmente de pai para filho. A nossa cultura brasileira, nós temos a gente traz muito da cultura indígena, que os índios eles têm muito conhecimento, é o conhecimento popular muito rico que eles têm. Mas isso é uma coisa de muitos 1000 anos atrás, que foi se adaptando de acordo com as necessidades. E hoje, claro, que ela é uma terapia que ela já é comprovada cientificamente. Então, ela passou daquele usual, do dito popular, e para científico. Então, hoje nós temos pesquisas em Harvard, nas nossas universidades aqui do Brasil também, como a USP, a Unicamp, a própria Unisul já tem artigos científicos também dentro da naturologia. Então, passou a ser uma coisa científica realmente, um trabalho científico. Então, não é mais só aquele popular que a gente via lá antigamente, os nossos avós, que tratava todo mundo com chazinho. Então o chazinho da vovó agora é comprovado cientificamente que dá certo. Sim, é comprovado já. Nós temos uma lista enorme já de fitoterápicos comprovados que realmente fazem efeito e melhoram a saúde. Bom, vamos falar então de fitoterápicos, né? No tratamento da naturologia, né, incluem fitoterápicos e os florais de Bach, né? Qual é a atuação deles, como é que funciona? Então, essa é a parte que dá um pouquinho mais de trabalho a gente não fala que é paciente, a gente fala que é o interagente, porque ele tem que lembrar de tomar o fitoterápico e os florais.
Mas o fitoterápico, ele nada mais é que a planta medicinal em cápsula, ou em forma de cremes, ou em forma de pomada. Então, é o uso processado das plantas medicinais. Então, ele vai além daquele chazinho. Então, ele é um medicamento controlado, que vai ter horários para ser tomado, dias certos para ser tomado, uma quantidade de dias específicas para realmente fazer um resultado, trazer um resultado para a saúde. E os florais, eles são essências de flores, que foram desenvolvidas, o início dos florais foi desenvolvido por Dr. Barr. Ele era um médico inglês, e ele desenvolveu, então, 38 essências de flores, que essas essências de flores, elas atuam no campo físico e o campo emocional. Então, hoje, elas são bem parecidas com a homeopatia. A homeopatia, elas são gotinhas, um frasquinho com gotas, que nem tem gosto, nada, e elas atuam no campo físico e emocional. E assim os florais, eles também trabalham. E a gente tem uma linha já hoje bem grande de florais. A gente tem os florais nordestinos, florais da deusa. São gotinhas também. São gotinhas também. Mas a linha com que eu trabalho são os florais de Bach, que são os florais, os primeiros florais realmente a serem colocados no mercado. E hoje a gente tem várias pesquisas também em cima desses florais, e realmente eles trazem bastante benefício. E quais são as principais doenças, vamos dizer assim, né, que são tratadas com esses florais? Tem muita coisa, né? Tem 38 florais, cada um é praticamente para uma específica, na né? verdade, assim, a gente tem... os florais, eles são divididos em 5 grupos. Tem o grupo dos medos, que a gente pode tratar. Ansiedade... Síndrome do pânico, ansiedades, medos específicos. Muitas vezes as pessoas têm medo de falar em público. Os florais, eles também ajudam a pessoa a ficar mais despachada. Então, os florais, na verdade, eles ajudam a pessoa a não controlar aquilo que ela tem dificuldade, e sim potencializar as qualidades dela. Então, por exemplo, o medo nada mais é do que a falta de coragem. Coragem todo mundo tem. Resta tirar lá do fundo, tentar potencializar essa coragem. A insegurança, por exemplo, tem o grupo da insegurança, a autoestima. Depressões, a gente consegue também fazer uso do floral e ter bons resultados. Então, nada mais é do que uma falta de segurança. Então, a gente não vai tratar a insegurança, a gente vai tratar a segurança. A gente vai potencializar essa segurança para que a pessoa se sinta melhor, se sinta bem. Então, a gente sempre foca no lado positivo. A gente nunca dá bola para o negativo. A gente foca no positivo. São as qualidades, sempre focando na boa energia mesmo da pessoa. Vamos falar então dos grupos, né? Já que são muitas especificidades. Esses grupos, né, de atuação, um são dos medos. Medos, inseguranças, agora me pegou. É que a gente tem a lista de florais. Faltou a colinha. Medos, inseguranças, incertezas. E, tô tentando tudo bem. Até o final do programa a gente lembra. Até o final do programa a gente lembra. E aí tem os outros que são tem os florais e os fitoterápicos, que também ajudam, mas aí o fitoterápico, ele funciona mais na parte física. Ele funciona muito mais na parte física do que na emocional. O floral, ele é um pouco mais emocional. E os fitoterápicos mais na parte física. O fitoterápico é mais, por exemplo, uma cápsula de guaraná, alguma coisa assim, né? Isso. Seriam as cápsulas. É a planta medicinal, é aquele mesmo chazinho da vovó, só porque encapsulado. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma vida corrida, a gente trabalha o dia inteiro, a gente tem o estudo, tem os filhos para levar na escola, e a gente esquece de fazer o chá. A gente não tem tempo para esquentar aquela água e fazer o chazinho. Então, a gente acaba passando de uma fórmula processada para que a pessoa possa carregar na bolsa e possa fazer uso sem esquecer. Porque não adianta também tomar um chazinho e querer melhorar, não faz milagre. Não faz milagre, tem que fazer um tratamento. Então a pessoa tem que tomar, assim como ela toma um remédio de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas, o fitoterápico ele também é assim. Tem os miligramas certos, tem o horário certo para tomar, então a gente tem que fazer o uso certinho. E a partir de quanto tempo que a pessoa já começa a obter um resultado?
Olha, o resultado dos sintomas, ele é imediato. Então, a partir do momento que a pessoa procura um tratamento natural e começa a receber as técnicas, ela já vai se perceber bem diferente, os sintomas já vão diminuir. Mas esse é um processo de autoconhecimento. Então, até tu realmente estabelecer um padrão de mudanças, às vezes leva tempo. Porque a gente não consegue mudar as coisas de uma hora para outra. É difícil encarar as mudanças. Então, às vezes leva tempo. Aí tudo vai depender do processo de cada pessoa. É um processo bem individual. Tem pessoas que respondem de uma forma mais rápida, tem pessoas que demoram um pouco mais. Aí tudo vai depender que é individual. Do organismo também? Do organismo, metabolismo. Então, tudo vai depender. É um processo que ele é bem individual. Apesar das técnicas serem as mesmas, então, se você ou se a Manu forem lá, eu vou usar as mesmas práticas. Porém, na Manu eu vou usar de um jeito e em você eu vou usar de outro. Porque com certeza para mim vai ser uma maior intensidade. Porque são pessoas diferentes, são vivências diferentes, é tudo diferente. A gente não tem como tratar uma pessoa de uma forma igual, porque a gente tem uma vida completamente diferente. Uhum. E eu tô achando o máximo, porque antes da gente entrar no ar, o Jedson falou assim, ó, hoje eu só vou escutar, porque tu já conhece e tal, mas ele tá com tanta curiosidade, com tanta dúvida, que eu tô achando o máximo, ele tá fazendo todas as perguntas que você em casa também deve ter, né? Antes de falar dos florais, a gente estava falando da questão que está se comprovando cientificamente, né, essa medicina natural, com produtos naturais, né? E você estava dizendo anteriormente para a gente, antes de entrar no ar, que o Reiki, né, foi comprovado, né, o que ele funciona realmente, né, por uma pesquisa aqui brasileira, né, da USP. Mas vamos falar o que é o Reiki, como que ele funciona. Também que tem gente que nunca deve ter ouvido, né, falar em Reiki. E o Reiki, ele é uma grande conquista, na verdade. Porque muitas pessoas falam, a medicina natural depende da crença. E não depende da crença. A medicina natural, ela é independente se você acredita ou não, ela funciona. E o Reiki, ele é uma prova disso. O Reiki, ele muitas pessoas, não sei se já ouviram falar, mas o Reiki, ele é imposição de mãos. A gente trabalha através de uma troca de energia. E o Reiki, então, ele foi comprovado cientificamente que funciona, pesquisas, se eu não me engano, até foram físicos que comprovaram. E é uma pesquisa brasileira, isso é uma felicidade muito grande, uma pesquisa da USP, e comprovou que o Reiki funciona. E o Reiki, ele ajuda para o reequilíbrio, a gente volta para aquela questão do reequilíbrio. Então, quando a pessoa ela sente um sintoma, ela sente a doença que a gente popularmente fala, é porque o corpo dela está em desequilíbrio. E o Reiki, ele ajuda a equilibrar essas energias. Ele é um suporte para equilibrar essas energias através da imposição de mãos. Então, é uma técnica de imposição de mãos para reequilíbrio. E ela dá bastante resultado tanto no campo físico, tanto no campo emocional, todos os dois. Uhum. Então, pelo seu estudo do Reiki, então as pessoas realmente, elas passam energia positiva ou negativa? Sim. Então, por isso que tem que ser pessoas preparadas. Então, não qualquer pessoa pode fazer Reiki. Independente de crença, né? Isso é importante. Independente de qualquer crença, isso não é religião. Isso é uma linha de tratamento. Então, independente, assim, se vocês quiserem, por exemplo, o Jedson, a Manu, quiserem um dia aprender a fazer Reiki, vocês podem. Porque todas as pessoas podem trabalhar a sua energia para ajudar os outros. Porém, se vocês quiserem fazer um Reiki agora em alguém, vocês não podem, porque ainda não são preparados. Então, tem todo um curso, toda uma preparação da sua energia, alguns cuidados que a gente tem que ter, até mesmo para não captar para a gente, trazer para o nosso campo, que isso também a gente pode captar, então a gente tem que aprender a dividir bem o que é nosso, o que não é. Mas todas as pessoas podem fazer, mas tem que se preparar para isso. Eu estou curioso. Ótimo, ótimo então, assim, naquele caso que às vezes a gente diz, aquela pessoa tem uma energia negativa, por exemplo. Chegou no lugar, exatamente, azedou todo mundo, né? Estamos aqui, daqui a pouco chega uma determinada pessoa que deixa o ambiente pesado. Isso realmente acontece? Isso realmente acontece. A energia, ela está no ar, né? Tudo tem energia, a planta tem energia. Tanto que muitas vezes as plantas acabam até secando. Seca a pimenteira. E
tudo tem energia, as pessoas têm energia, as plantas têm energia, os elementos da natureza trazem energia. Tem gente que tem a facilidade de atrair energia negativa. Atrai mesmo, e a gente pode até adoecer se tu pegar uma energia que não é tua, né? Então pode até adoecer. E através do Reiki, por exemplo, né? Se eu sou uma pessoa que eu percebo que eu puxo as coisas negativas, né? Tem como eu me tratar para eu aprender a não atrair, emitir energia positiva? Sim, não. Aí a gente tem vários tratamentos. Até dentro dos florais tem florais para isso. Para evitar que a pessoa pegue energias alheias. A gente até tem florais que são específicos para isso. Mas a gente também trata, também vai cuidar para que essa pessoa consiga trabalhar mais a energia a ponto de separar. Então, dentro das técnicas a gente consegue fazer isso também, a gente consegue determinar. Bom, a gente ainda tem muitos assuntos para conversar com a Letícia. A gente ainda quer falar sobre iridologia, massagens terapêuticas, relaxantes, estéticas, cromoterapia, auriculoterapia, hidroterapia, geoterapia. Muitas terapias. E muitas coisas ainda que nem vai dar tempo da gente abordar, mas a gente quer fazer um intervalinho rapidinho e você aproveita para mandar a sua mensagem, a sua dúvida, a sua curiosidade aqui através do nosso site ou do nosso Facebook. É bem rapidinho. Agropet Miguel, comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas, revendedor autorizado das rações Supra, linhas Sapecas, Trotters e Astros. Agropet Miguel, na Rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho. Fones 3255-6591 e 9902-2075. Agropet Miguel. Atacado do Bolinha, distribuidor exclusivo do refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza há mais de 100 anos no mercado, naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha, aberto de segunda a sábado, na Rua João de Oliveira Filho, 451, no centro de Imbituba. Fone 3355-5016. Unindo sabor à qualidade. AWS Quadra Society, com ótima estrutura para eventos esportivos, amplos vestiários e salão para festas. No AWS você pode marcar seu jogo pelo telefone 3255-1610 ou pelo Facebook AWS Campo e depois se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de som e imagem 100% digitais? É claro que quer. Quer uma que ofereça os melhores canais pelos melhores preços? Claro que sim. Então você quer a Claro TV. Só na Claro TV você tem mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Isto mesmo, mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Durante 3 meses no pacote fácil. A instalação é grátis. Assine Claro TV. Claro, compartilhe cada momento. Consulte condições de contratação. Word Informática 3255-3040. Mega promoção com Lar Colchões. Tudo em 10 vezes sem juros. A única loja multimarcas especializada de Imbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em 10 vezes sem juros. Entrega e montagem gratuita. Com Lar Colchões. Uma boa noite de sono começa aqui.
Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira, atendendo em Bituba, na Clínica Physiolife, na Rua Otacílio de Carvalho, 630, no centro. Fone 32550946. E em Garopaba, no Consultório de Nutrição e Psicologia, na Rua Ismael Lobo, 60, Sala 4, no centro. Telefone 99164401. O consultório conta também com a psicóloga Joyce Jordão. Fone 99701927. Cuide do seu corpo e mente. Venha tirar sua primeira habilitação na Autoescola da Zimba. Contamos com uma frota de veículos novos, instrutores capacitados e um atendimento de qualidade. Na Autoescola da Zimba, você pode também renovar sua habilitação ou fazer mudança de categoria para caminhão, ônibus e carreta. Aguardamos sua visita na Rua Nereu Ramos, 1051, no centro. Fone 3255-1132. Saboreada tradicionalmente nos finais de semana, Pizza Del Mondo é o tipo de prato que coleciona fãs pela cidade. Ambiente lindo e aconchegante para você aproveitar com a família e amigos. Pizzas com ingredientes selecionados de altíssima qualidade. Venha nos visitar em frente ao ginásio de esportes ou iremos até você. Ligue 3255-4169 ou 9946-6333. Estamos de volta com o nosso RWC Bom Dia de hoje, com a naturóloga Letícia Querino Alves, falando sobre naturologia e uma maneira, né, alternativa, né, de tratar do nosso corpo, da nossa saúde. Tem alguma maneira alternativa de tratar a nossa garganta? Tem vários. Eu já fiz uso disso ontem de noite. Balinha de gengibre? Cristais de gengibre, limão, mel, própolis. A gente tem uma infinidade bem grande de fitoterápicos que auxiliam bastante para adstringir todo o sistema respiratório, para fazer essa limpeza. Tem bastante técnica. E você estava falando também, eu estou revelando tudo que a gente estava falando antes de entrar no ar, que agora é uma época de troca de estação, né? Então que todo mundo fica propenso a esses problemas, né, respiratórios. Sim. Nós temos várias maneiras de sofrer esses sintomas. Então, a gente tem os aspectos emocionais, que a gente está propenso. Então, excesso de trabalho, excesso mental também, né? Muitos pensamentos. Às vezes, a gente deita na cama e parece que a cabeça não desliga. O corpo está cansado, mas a cabeça continua funcionando. Então, tem a influência emocional, tem a influência da mente, tem a influência física, que já está mais relacionada a questões como postura, hábitos, por exemplo, exercício físico, alimentação, e também a questão das estações e do clima, que também interferem. Então, por exemplo, estações muito frias, como a gente pegou agora esse inverno, que foi bem rigoroso, os velhinhos sofrem, tadinhos, as doenças reumáticas, doenças musculares, todas são mais agravadas devido ao frio. Agora, essa troca de estação, a gente entrando na primavera, as doenças respiratórias, elas são mais frequentes, por causa da polinização. Então, o pólen, ele fica muito, muito mais no ar. O nosso Nordeste aqui, ele também não dá trégua, então ele carrega muita areia, muita poeira. Então, a gente fica mais propenso também a problemas respiratórios. E assim, cada estação tem a sua característica. Então, quem tem rinite alérgica também consegue se tratar. Também. Que os fatores externos, eles vão estar sempre ali para lembrar que você tem. Mas a gente pode fortalecer o sistema para que a pessoa não tenha com tanta frequência. Então, a gente fortalece para que a pessoa não sofra tanto. Então, se tem crises de rinite todos os dias, se fizer um tratamento para fortalecer o sistema respiratório, essas crises elas vão ser bem mais espaçadas ou até a pessoa nem volte a ter. Legal. Letícia, você trabalha também com a iridologia, né? Estamos desmistificando vários nomes diferentes hoje. O que é a iridologia? Então, a iridologia
ela é uma forma de... Não sei se eu poderia usar a palavra diagnóstico, porque diagnóstico a gente utiliza em exames e é mais parte clínica, mas ela é uma forma de conhecimento, vamos dizer assim, que o naturólogo ele consegue ter de como está todo o corpo da pessoa. Então, a iridologia nada mais é que uma foto que a gente tira da íris, que é a parte colorida dos olhos. E através dessa parte, a gente consegue identificar como está o padrão da pessoa. Então, a gente consegue identificar padrões emocionais, até mesmo padrões de personalidade. O que faz parte da personalidade da pessoa, o que foi adquirido ao longo da vida. E questões físicas também. Então, eu sempre digo assim, que na iridologia a gente não consegue, por exemplo, identificar que a pessoa tem uma gastrite. Mas a gente, tirando a foto, a gente vai identificar que a pessoa tem acidez no estômago, o estômago dela não está digerindo, está funcionando mais lento. Então, isso leva a sinais de que a pessoa possa ter. Então, a gente encaminha a pessoa para fazer o exame para ver se realmente tem aquilo, se realmente é aquilo que a gente acha. Mas, então, a gente não consegue identificar doenças. A gente identifica desequilíbrios e características. E conversando com a pessoa, porque a gente leva um tempo para fazer essa avaliação. Então, a gente vai conversando, vai vendo o histórico da pessoa, como que é a vida dela. E daí a gente vai chegando num consenso do que está acontecendo e o que está desequilibrado. E é muito interessante, Jaidson. Assim, eu recomendo todo mundo a fazer. Já fizesse este exame? Já fiz a iridologia e olha, é incrível. Ela olhou e disse assim: teu rim aqui, tem alguma coisa assim? Eu tive uma infecção há tanto tempo atrás. Tu teve um trauma aqui com tal idade. Tudo certo ali, todas as características. Então é uma pessoa assim, assado. E com o diagnóstico a gente conseguiu, tratar algumas questões de ansiedade, nervosismo, preocupação, essas coisas assim, através desse... Que legal. Dessa avaliação, iridológica. E é muito interessante você olhar a foto do seu olho, e dizer, nossa, tu consegue ler tudo isso, Parece que ela está lendo a tua mente. Isso tudo se deve aos microsistemas do nosso corpo. Então, a nossa íris, ela é a única parte do nosso corpo que ela é uma extensão do nosso sistema nervoso. Então, o nosso cérebro, ele se manifesta realmente nos nossos olhos. Tem até uma frase que fala que os olhos são a janela da alma. E realmente, eles mostram a nossa alma. E assim como vários outros microsistemas, a gente também consegue. Por exemplo, a reflexologia, que é a massagem nos pés. Nós temos pontos no nosso pé. Até antigamente, não sei se ainda existe, mas tinha uma palmilha. Sim, uma palmilha que se vende, que tem ali os órgãos. Isso é real. Por exemplo, um torcicolo, a gente consegue lá estimular os pontinhos de cervical e vai dar uma destravada bem boa no pescoço. Ou uma dor de cabeça, ou qualquer pontos, pode trabalhar lá no pé e vai ajudar. Assim como outro microsistema é a auriculoterapia, os pontos da orelha. Então, na nossa orelha, a gente também tem pontos relacionados a vários órgãos, a vários sistemas. E nos olhos, a gente tem a manifestação deles também. Tem aqueles também de... Como é que é aqueles que espetam uma agulha? Acupuntura. Acupuntura também. A acupuntura eu não trabalho, mas ela é uma linha também... dentro da naturologia, a gente também trabalha a medicina chinesa. A gente também tem conhecimento da medicina chinesa, mas as agulhas sistêmicas eu não trabalho ainda. Mas a auriculoterapia ela faz, olha aqui, ó. Minha orelha tá toda toda remendada aqui. Isso aí, o que é? São sementinhas, esferas, nós trabalhamos com vários tipos de esferas. Tem agulhinhas também, pequenininhas, e tem esferas, tem semente de mostarda, semente de prata, de ouro, aí tudo vai depender... De ouro é mais caro, Não é tão mais caro. É uma técnica que é bem barata. Mas, dependendo da necessidade, a gente trata com uma ou com outra, aí tudo depende. Cada ponto a gente usa um tipo diferente. Eu sempre esqueço do microfone. E também... para melhorar a qualidade de vida na questão de emocional, físico. Emocional e físico, sim. Trabalha tanto pontos emocionais, a gente tem pontos de ansiedades.
e pontos para controle de sono, tem vários. E melhorou, Manu? Olha, melhora. E assim, eu já faço há muitos anos, né? Desde a formação da Letícia, ela não era nem formada ainda, já era cobaia, tinha que testar em alguém, né? Então, eu era muito feliz, eu me oferecia para fazer as práticas, né? Então, eu sempre faço. Já quantos anos o quê? Eu me formei em 2007, 2006, final do ano. Em 2007 eu comecei a atender, já faz bastante tempo. Já faz bastante tempo. Então, assim, ó, às vezes eu não tô, né, porque não precisa fazer sempre, né? Não precisa estar o tempo inteiro, né? Fica uma semaninha no máximo, né? E aí vai apertando aqui para ir estimulando os pontos. E às vezes eu não tô, né, e eu sinto, ai, que dor na minha orelha. E eu já sei que é algum ponto que está indicando, ó, tem alguma coisa errada aí. Então, eu consigo sentir na orelha que tem alguma coisa desequilibrando já, só porque os pontos que costumam ser estimulados, né, começam a indicar, porque aí tu começa a perceber, né, tu começa a sentir e a perceber. A mesma coisa, eu tenho problema aqui, né, torcicolo, que no último sábado travei. Fazia mais de um ano, né, que eu não tinha esse travamento no pescoço, né, e aí desequilibrou, travou, mas aí a gente já está tratando. Interessante, muito interessante. O jet está me incomodando muito aqui, né? Travei. Mas então, fizemos esse estudo da íris, né? Descobrimos o que pode estar causando desequilíbrio, o que pode ter causado aí problemas e vamos tratar, né? Já falamos de algumas terapias, mas eu acredito que a terapia mais gostosa é a massagem terapêutica, né? Sim, essa é o que todo mundo quer. Essa todas as pessoas elas buscam e assim, teve uma época que a gente tinha aquela consciência de que massagem era coisa de madame e não é. Massagem ele é um tratamento de saúde. Então é uma técnica que você pode utilizar e deve utilizar para sair daquela correria do dia a dia e tirar um tempo para você. Então é onde tudo começa, na verdade. Porque o que a naturologia ela propõe? Que a pessoa ela tenha essa percepção, como a Manu falou, que ela comece a se perceber e que tire um tempo para ela. Que nem tudo é só o trabalho, só a correria do dia a dia. Que ela precisa muitas vezes silenciar, entrar em contato com ela mesma para poder se conhecer um pouco melhor. Na correria do dia a dia, a gente acaba perdendo vários detalhes da nossa existência que são importantes. Então a gente precisa silenciar e o momento da massagem ele é perfeito para isso. É um momento que a pessoa silencia, entra em contato com ela mesma, com as dores que ela sente, de como ela está, às vezes as tensões que ela carrega. E é necessário. Então eu trabalho com massagem terapêutica. Tem de vários tipos, tem a massagem de pedras quentes, massagem com bambus, eu trabalho com shiatsu também, tuiná, então tem vários tipos de massagem terapêuticas. Dependendo da necessidade da pessoa, como é que a pessoa vai chegar lá e pode escolher, eu quero esse tipo de massagem? Na verdade isso vai da anamnese, né? Então a gente vai fazer toda a avaliação da pessoa e o terapeuta vai determinar qual é o melhor tipo para aquele caso. Então, o terapeuta ele vai acabar orientando, não, se a gente fizer desse jeito, a gente vai obter muito mais resultado. Então, e é importante ter essa orientação do terapeuta, fazer toda a avaliação para não fazer coisa errada. Então, uma das coisas que a gente sempre cuida bastante, por exemplo, pacientes oncológicos, pacientes com câncer, eles podem fazer massagem, ajuda bastante, mas tem massagens que não são indicadas. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado. Gestantes é outro ponto. Todas as gestantes podem fazer, mas vai depender da orientação, do cuidado, do jeito como vai ser feito. Então a gente sempre tem que ter ponderado o que pode e o que não pode. Quero continuar falando de massagem, mas antes tem uma pergunta para responder sobre os florais, da Sarita Porton, que está sempre assistindo a gente, né? Bom dia, Sarita. Ela pergunta se existe algum floral ou fitoterápico para crianças e para tratar adenoide crescida. Ela pergunta aqui sobre uma criança de 5 anos. Na verdade, florais para crianças
todas as crianças podem fazer o uso. Até uma coisa que a gente estava conversando, que prova que não é efeito placebo, porque funciona em nenéns. Então, nenéns que sofrem com cólicas, que não dormem, a gente utiliza também em nenéns dentinho e funciona, também tá dentinho que está crescendo. Então, a gente funciona bastante com neném. Mas, no caso da adenoide crescida, teria que fazer uma análise para ver o porquê que aconteceu, em que época que aconteceu essa adenoide e se já está totalmente calcificado ou não, porque daí, dependendo, é só procedimento cirúrgico mesmo. Aí não tem como fugir, mas teria que fazer uma avaliação para ver até que ponto ainda reverte ou não. Mas tem situações que a gente não consegue realmente resolver. Por exemplo, uma das coisas que a gente também não consegue reverter, por exemplo, é a hérnia de disco. A hérnia de disco também é uma calcificação ali nas vértebras. Então, a partir do momento que está calcificado, a gente não consegue mais reverter. Mas a gente consegue melhorar a qualidade. Diminuir a dor. Então, a gente consegue diminuir a dor. Assim como a adenoide. A gente não consegue reverter essa calcificação, essa carne esponjosa que cria, mas a gente consegue fazer com que a respiração dessa criança fique melhor, fique mais solta, consegue fortalecer todo o sistema respiratório para que os brônquios funcionem melhor. Então, a gente consegue melhorar a respiração sem mexer nessa adenoide também, porque para tirar aí somente com procedimento cirúrgico. Então, ó, Sarita, leva sua criança aí lá no consultório da Letícia, né, lá no Espaço Vitalitar, e faz uma consulta aí. Vamos ver o que pode fazer para melhorar a respiração. Quanto à questão da massagem, quanto tempo dura uma massagem em média? Olha, em torno de 50 minutos a 1 hora. Uma sessão terapêutica de naturologia, ela leva em torno disso. Varia de 1 hora, 1h30, dependendo das práticas que são... E a periodicidade? Uma vez por semana, ou a cada 15 dias. Vai depender também da necessidade, vai depender de como a pessoa se encontra no momento. Se for algo, né, mais muita dor, né, algo se for algo que esteja crônico, que está mais agudo, aí a gente faz com mais frequência, faz 2, 3 vezes na semana para que possa diminuir aquela dor que está aguda. Mas se é uma coisa crônica, que já é de tempo, que precisa ser tratada com mais tempo, aí a gente já faz 1 vez por semana, já leva um tempo a mais, depois só vai mantendo a cada 1 vez por mês, só para ter aquele acompanhamento. E além das massagens terapêuticas, tem as massagens relaxantes. Essa sim a gente se sente madame, né? Porque é uma delícia. A massagem de pedras quentes, ela é tanto relaxante quanto terapêutica? Tanto relaxante quanto terapêutica, ela tem todas as duas funções. A gente volta para a questão da energia. Uma das coisas que são muito boas para regular a nossa energia são os elementos naturais. Então, você se sente super bem quando anda descalço na praia, toma um banho de mar, toma um banho de cachoeira, porque parece que tu se sente a energia renovada. E a partir do momento que dentro de uma sessão de massagem a gente utiliza esses elementos naturais, ele renova também a energia. Então a gente tem o fato terapêutico de renovar a energia e equilibrar, trazer mais energias positivas para o corpo, e o relaxante, que o calor das pedras vai fazer com que as tensões do teu corpo se soltem e também traz aquela sensação de relaxamento muito boa. E ainda tem as massagens estéticas, né? Dá pra se tratar, dá pra relaxar e dá pra ficar bonita. Como que são essas massagens? Tratamento completo. Que agora é o que mais procura, né? Chega no verão. O pessoal começa a tirar a calça, botar uma bermudinha, ver que tá com celulite. O pessoal começa a correr. Mas aí tem as massagens estéticas, que daí seria a drenagem linfática, que ela é bem conhecida, ela é bem popular, que a drenagem linfática, ela também, além do fator estético, ela também é terapêutica. Ela também funciona, como, por exemplo, uma pessoa que sofre com retenção de líquidos
enorme, uma pessoa que tenha a função renal um pouco mais lenta e sofre com bastante retenção de líquido. Isso causa um desconforto muito grande, vai começar a estourar vasinhos na perna, e a drenagem linfática ela vai ajudar para isso. Ou simplesmente para tirar a celulite, para diminuir a retenção de líquidos da celulite, diminuir medidas. E também tem as massagens modeladoras, que daí elas reduzem medidas e elas fazem a quebra de gordura e diminuição de medidas. E diminui medida mesmo. É verdade. Diminui. Já teve em um dia, não sei se você lembra, eu perdi 6 centímetros. Foi. 6 centímetros de circunferência. Pena que depois, né, você não continua, os centímetros voltam. Mas olha, tem uma festa pra ir, precisa entrar no vestido, funciona. Só na massagem. Só com massagem. Massagem e algumas outras técnicas que a gente também utiliza. A argila, ela também também ajuda a diminuir medidas, assim como funções terapêuticas, ela também vai ajudar. Compressas de argila, por exemplo, elas são maravilhosas para a coluna. Ou se você for fazer aquele famosinho escalda-pés, a argila ela também potencializa o efeito. Enxaquecas, a gente utiliza a argila também. Então, a gente consegue utilizar as técnicas tanto na estética quanto na terapêutica. Uma das diferenças assim que eu sempre procuro trazer, por mais que eu trabalhe com estética também, eu sempre procuro trazer as práticas naturais para elas. E às vezes as minhas colegas acabam falando, mas como que tu faz um clareamento de pele só com terapias naturais? Não usa ácido? Assim, não uso ácido, eu não preciso, porque eu tenho óleos essenciais para isso, eu tenho fitoterápicos para isso, então eu não preciso agredir tanto o meu corpo para conseguir um resultado estético. Ou muitas vezes as pessoas falam, eu quero emagrecer. Tá, mas você vai fazer atividade física? Você vai controlar a alimentação? Eu não faço milagre. Então, não é só tomar gotinha mágica. Não é só tomar gotinha mágica. Então, é todo um conjunto de reestruturar os hábitos da pessoa para que ela realmente possa ter. Não é só perder medida, perder os 6 centímetros e não continuar. É fazer e restabelecer. É a reeducação que a gente sempre busca, é se reeducar. E é muito, muito legal isso, porque a síntese, né, que a gente vem tirando é que a gente precisa trabalhar todo, né, o corpo como um todo, como um conjunto, para ter mais qualidade de vida, né? Às vezes a gente está sofrendo e não percebe que é pelo jeito que a gente vive, né, que é pelo jeito que a gente lida com as coisas. Às vezes não dá uma relaxada, né? Fica trabalha sempre o dia todo. 220. Exatamente. Trabalha o tempo todo e não desacelera, né? Não desacelera, não tira um momento para si, né? Para pensar, para relaxar, né? Fechar o olho, tomar o seu chazinho, fazer a sua massagem, né? E Letícia, já que a gente está falando disso, você falou que 50% faz no consultório e 50% faz em casa, né? O que a gente pode fazer em casa? Realmente à noite pegar o pé, dar uma massageada, tomar um chá quente, ajuda? Sim, chegou em casa, a gente já é estimulado o dia inteiro, a gente já tem estímulo o dia inteiro de propagandas na rua, e televisão, e rádio, e falaçada, e telefone. Então, assim, chegou em casa, realmente, assim, desliga a televisão, procura voltar mais o teu corpo para descansar, para dormir. Então, ligar aquele sonzinho baixinho, assim, no quarto, aquela musiquinha ambiente. Até os cheirinhos, a gente pode ter um óleozinho essencial de lavanda em casa, que vai ajudar a trazer um sono mais tranquilo. Porque o nosso corpo, ele precisa de descanso. É uma máquina, é que nem um carro. Então, o carro, se tu não troca o óleo, se tu não faz a manutenção, o carro estraga. E a gente é a mesma coisa. Se a gente não dá manutenção para o nosso corpo, vai chegar uma hora que as peças vão estar tudo enferrujadas e não vão mais funcionar. Então, a gente precisa também dar esse tempo para o corpo parar, repousar e se hidratar, tomar muita água para que o corpo funcione da maneira correta. Então, a gente precisa tirar esse tempo para ele. Tem pergunta aqui. A Lilian, bom dia para você. Ela quer saber se o que é verdade e o que é mentira nos chás que emagrecem. Existe algum realmente que emagreça?
Os chás, esses chás para emagrecer, se você for ver toda semana em uma revista, tem um diferente. Toda semana. Então a gente tem que ter bastante cuidado. E a cápsula também, né? O chá em cápsula. Chá em cápsula, porque o chá mesmo é difícil a pessoa fazer, é difícil quem faça, mas geralmente é o encapsulado, é o fitoterápico. E toda semana surge um diferente. É a chia, é o óleo de cártamo, é chá verde, chá branco, chá vermelho. E aí vai se criando uma infinidade de chá. O chá, ele funciona para emagrecer. Ele vai funcionar. Mas ele tem que ter um cuidado e uma orientação. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, a casca do maracujá, por exemplo. A casca do maracujá, ele é um produto que ele é utilizado para baixar a glicose. Ele baixa a glicose, para diabéticos ele é ótimo. Mas para um diabético que tem comprometimento renal, ele não pode usar. Então, uma pessoa que quer emagrecer, ela tem que saber qual chá que vai ser mais adequado para o corpo dela. Então, o chá verde, ele pode ser bom, mas talvez ela tenha um outro tipo de complicação que ela não pode fazer o uso daquele chá e daí ele não dá resultado. Aí elas dizem que o chá não funciona, mas não é, porque está usando o chá errado. Então a gente tem que fazer todo um contexto, toda uma orientação, todo um levantamento da saúde daquela pessoa para saber qual chá que é o mais adequado e fazer o uso certinho. De 8 em 8 horas, ou o miligrama certo, que daí a gente calcula o miligrama de acordo com o peso da pessoa. Então tem que ter todo o acompanhamento. Não adianta simplesmente pegar e tomar, que daí não vai dar resultado. E aquele famoso chá de camomila que a gente dá para as crianças, realmente funciona toda noite, um chazinho? Sim, funciona. Funciona porque, assim, as crianças, como elas têm um peso menor, qualquer coisa que dá diferente já vai dar um resultado mais rápido. Então, e elas também não têm muita interferência de trabalhos e de agitações. É uma vida um pouco mais tranquila. É uma vida um pouco mais tranquila. Então, aquele chazinho de funcho para tirar cólica, ele vai ajudar. O chazinho de camomila para tranquilizar, dar um sono melhor, também ajuda. Chazinho de boldo para o estômago. Chazinho de boldo para o estômago. Lembrando que os chás, eles não devem ser dados para crianças de menos de 6 meses. Então, menos de 6 meses não é indicado. Mas a partir dos 6 meses a gente já pode começar a dar um chazinho lá na chuquinha para a criança. Pode, que dá bastante resultado. Fazia séculos que eu não vejo essa palavra, na chuquinha. Não, a madeira, né? Tem 2 perguntas aqui, mas já que a gente falou de chuquinha, uma coisa legal que você faz também é ensinar as mães a fazer a Chantala, né? Que é aquela massagem em bebês. Né? Sim. Como é que é a Chantala? Realmente funciona a questão de deixar o bebê mais tranquilo, com menos cólica? Sim. Na verdade, assim, eu trabalho bastante com gestantes, porque como o período gestacional ele é um período que a mãe não pode fazer uso de medicamentos, quanto menos medicamentos, melhor, porque interfere na formação do neném, então elas acabam procurando as técnicas naturais porque não tem tanta contraindicação. E daí a gente começa todo um processo também de tentar trazer já para o neném que está nascendo. E daí eu começo a ensinar a Chantala para elas, que é a massagem que se faz em nenéns. E ela realmente funciona. A Chantala, ela é uma massagem que ajuda não só a tranquilizar o neném, mas também a tirar as cólicas, a melhorar o desenvolvimento. Geralmente, criança pequena, elas ficam muito com a mãozinha fechada, os pezinhos fechados. Então, na Chantala, a gente vai abrir as mãozinhas, abrir os dedinhos. Então, as crianças, mais cedo, elas vão tendo a mobilidade dos membros, a estruturação da coluna também é comprovado que melhora. Então, tem vários benefícios para o desenvolvimento da criança. Fazendo a Chantala. E daí eu sempre ensino as mamães a fazerem. E a Chantala é aquela mesma massagem dentro do balde? Com água quente? Não, a Chantala ela é uma massagem que a gente faz com óleo. Então a gente tem um óleozinho, geralmente um óleozinho relaxante, um óleozinho de lavanda, alguma coisinha mais relaxante. E a gente eu gosto de finalizar com o ofurô para bebês, que é aquele baldezinho com água aquecida que a criança dorme, né?
É bem gostoso e bem relaxante. Bem relaxante. Então, a massagem com o ofurô. Isso. E sem contar o vínculo, né? Que a mãe, porque daí é um momento que a mãe vai estar ali em contato com o seu neném. Não só a mãe pode fazer, mas o pai. Às vezes, eu sempre digo para os papais fazerem, porque às vezes eles ficam meio de lado no começo da gestação. Então, é um momento do pai também ter o vínculo com o neném. É um momento dos dois. Eles vão estar ali com um sonzinho tranquilo, a luz mais baixa. Então, um momento de relaxamento e de vínculo e de conhecimento dos dois, de reconhecimento dos dois. Acho que está na hora de a gente começar a responder as Exatamente. mensagens, senão não vamos conseguir. Vamos lá, o Júnior pergunta o seguinte: qual o floral que tira o medo de falar em público? Tem que consultar, Júnior, não é só assim dar todas as respostas, né? Tem que avaliar. Tem que avaliar, na verdade. Não tem uma receita pronta. Mas, dentre os florais, o floral Mimulus, que é o que é responsável por tirar o medo em público. É a pessoa que tem medo de falar, tem medo de microfone, às vezes tem um trabalho para apresentar na faculdade. Você vende esses chás? Não, isso é tudo na farmácia de manipulação. Isso são os farmacêuticos que fazem, a gente só indica. E o floral que é responsável por isso é o Mimulus. Mas, quando a gente vai fazer uso dos florais, a gente não usa um só. A gente faz um composto de floral. Porque não é somente uma coisa que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar vários outros fatores. Então, a gente faz um compilado ali de florais. E daí manda na manipulação, o farmacêutico faz as gotinhas e daí a pessoa usa em casa. E muitas vezes eu já vi as pessoas falando assim, eu tomei floral e não deu resultado. Porque a pessoa chegou lá na farmácia, viu a folhinha, e daí ela olha, eu preciso desse. E muitas vezes não é o que a pessoa está precisando. Então, por isso que é importante procurar o profissional, porque daí ele tem uma visão mais ampla daquilo que a pessoa precisa. E é verdade também que se a gente guarda o floral do lado da televisão ou do lado do computador, ele perde energia? Porque como é um produto que funciona à base de vibração, que ele é um produto vibracional, então é através da essência das flores, mas ele funciona com vibração, assim que nem a homeopatia. E se deixar em interferência de eletrodomésticos, de micro-ondas, celular, iPad, ele acaba interferindo. Então, ele não vai perder total o efeito, mas vai diminuir um pouco. Então, a gente quer o 100%, a gente não quer menos que isso, né? Então, guarda lá no guarda-roupa, no armário. Sempre no lugar neutro, sempre deixando no lugarzinho neutro, que não tem interferência. Vamos lá, o Felipe, ele pergunta o seguinte: qual o melhor tratamento fitoterápico para a hipertensão? Aí a gente volta na mesma questão. Cada caso é um caso. Para ti pode ser uma planta, para ti pode ser outra. A gente tem uma variedade. Imagina, hoje eu nem sei listar quantas plantas medicinais já são comprovadas, mais de 400, 500 plantas já que são comprovadas. Até dentro do SUS a gente já tem uma listagem também de plantas que já são autorizadas no sistema de saúde. Então, são várias. E daí, cada caso é um caso. A gente trata o caso individualmente. Nós temos várias que são muito boas para controle de pressão, mas teria que fazer uma avaliação. Tá certo. A Cleonice da Rosa, ela diz o seguinte: sou de Criciúma, passando para parabenizar toda a equipe por esse maravilhoso programa. Um abraço a todos. Muito obrigada, Obrigada, Cleonice. Nice. Nice, você conhece? Não. Porque eu estava aqui no e-mail, né, Nice? Normalmente as Cleonice são chamadas de Nice. E a Adelir também está sempre com a gente. Bom dia para você. Ela diz o seguinte: bom dia, amigos. Para emagrecer, eu tomo chá de sene. Esse funciona? Um dos grandes problemas do chá de sene é porque ele é um estimulante do intestino, do funcionamento intestinal. E o que pode acontecer se você fizer o uso disso por muito tempo? Você pode deixar o seu intestino mais preguiçoso ainda. Então, uma das coisas que a gente prioriza dentro dos tratamentos naturais é sempre dar os intervalos. Então, foi como a Manu falou, ela ficou 1 ano sem fazer o tratamento e agora que foi necessário voltar. Então, a gente precisa dar esse intervalo para o corpo funcionar sozinho. Então, a gente não pode ficar só no estímulo, porque senão fica preguiçoso.
E o sene, ele deixa o intestino muito preguiçoso. E eu já vi casos de até parar o funcionamento intestinal. Então tem que ter certo cuidado nesses produtos para emagrecer, na dosagem. Se já está usando por muito tempo, até é recomendado parar durante um tempo, deixar o corpo respirar um pouco para depois voltar a fazer o uso. Uhum. Tem uma pergunta bem interessante agora da Franciele Gomes. Bom dia para você, Franciele. Ela pergunta o seguinte: é possível trocar medicamento do tipo Rivotril por tratamento com florais? Qual você indicaria? Indicaria a consulta, Franciele. Eu indicaria a consulta. Na verdade, assim, já teve vários casos de pessoas que optaram por fazer essa troca. Uhum. Isso é uma opção, tá? O tratamento natural, ele é um tratamento que ele funciona de forma complementar. Então, eu nunca recomendo para que a pessoa pare de uma hora para outra, porque o Rivotril, esses medicamentos de tarja preta, eles têm um efeito químico muito forte. Então, se a pessoa parar de uma hora para outra, vão ter reações químicas muito fortes. Então, o que eu sempre oriento é para que a pessoa procure o tratamento natural e faça de forma complementar com esses remédios que ela já tome. E devagarinho a gente vai fazendo o tratamento orientado e vai diminuindo a dosagem até a ponto que a pessoa não precise mais fazer uso desses medicamentos. Porque daí a gente vai ter tratado a causa. Porque o Rivotril, esses remédios, eles tratam o sintoma e não vai tratar a causa lá a fundo. Então, a gente precisa ir descobrindo quais são as causas que levam a pessoa a ter a depressão para depois ir fazendo, diminuindo a dosagem devagarinho, porque é um processo químico. Então, é que nem a pessoa que faz uso de outros tipos de drogas, é um dependente químico de cocaína, de crack. A gente não pode tirar de repente, assim, que quando a gente tira de repente, tu vê que dá aquelas reações de abstinência. Então, quando a gente tira de repente o Rivotril, vai ter aquelas reações de abstinência também. Então, a gente tem que fazer tudo muito bem orientado, muito bem controlado, e também não são todas as pessoas que conseguem fazer essa troca. Então, tudo vai depender de como funciona o corpo dela. Uhum. E lembrando também que cada caso é um caso, né? A gente não pode simplesmente, sem conhecer, dizer qual é o medicamento que pode tomar, né? Assim como um médico não receita um remédio sem conhecer, né, a pessoa, sem conversar e sem analisar, né, o tratamento natural também não pode ser simplesmente feito de qualquer maneira, né? Mas, no modo geral, assim, qual é aquele chazinho que a gente pode tomar no dia a dia, né, que não tenha uma contraindicação, que possa ser tomado constante, aquele para o dia a dia? Esses, assim, mais calmantes, tu diz assim, para tranquilizar, esses mais populares mesmo, a camomila é um que não tem muita contraindicação, melissa até a gente tem gotinhas de melissa, que elas são bem boas também para tranquilizar. Mas, no geral, assim, é todo um ritual que a gente tem que fazer para tranquilizar. Não adianta tu estar lá no meio da festa e tomar gotinha de melissa, que não vai tranquilizar nunca. Então, é todo um ritual, tá? Num ambiente tranquilo, num som mais baixo, procurar diminuir o tom de voz também. E cheirinhos no ambiente, coisas que tranquilizem, porque daí sim a gente vai ter um resultado muito mais completo. Uhum. A gente já está caminhando para o final, né? Mas a gente ainda não falou de um negócio muito importante, que é a cromoterapia, né? A terapia das cores, né? É meio doido isso, né? Terapia das cores, né? O Jedson tá de azul, eu tô de vermelho e... Tudo que a gente falou agora é meio doido, né? Que é tudo muito diferente. É tudo muito diferente, mas a terapia das cores, ela também é uma terapia que é comprovada cientificamente. Até muitos arquitetos já estão colocando cores também. Se você colocar o seu quarto de azul, bebê, rosa, bebê, você vai ter um sono mais tranquilo. O escritório tem que ser amarelo. Uhum. Então, nas cores, elas interferem bastante também na nossa vivência e na nossa energia. E a naturologia, então, ela faz essa orientação das cores no externo, na roupa, no quarto, na luz do abajur. A gente dá uma orientação na parte externa, mas a gente faz uma aplicação direta.
Então, nós temos aparelhos, tem o bastão cromático, tem uns holofotes que a gente também utiliza, para poder fazer a aplicação direta no corpo da pessoa, nos pontos. Aí a gente usa os centros de energia para que possa fazer essa aplicação também. Então, a gente utiliza diretamente na pessoa, para controle físico e emocional. Então, cada caso é um caso, tudo vai depender. Se eu vou precisar usar amarelo, vermelho, azul, aí a gente vai fazer a avaliação e vai ver o que é necessário. Mas também ajuda bastante a tranquilizar, a tirar dores do corpo, a regular a energia. É bem interessante. E Letícia, lá no Espaço Vitalitar, né, que é a sua clínica, tem um trabalho interdisciplinar, né? Quais são as outras práticas, né, as outras terapias e os outros serviços, né, que a pessoa pode encontrar? Então, lá nós temos uma equipe bem qualificada de profissionais que já trabalham com a saúde já há bastante tempo. E lá nós temos fisioterapeutas, temos nutricionista e temos a parte de atividade física também. Então, a gente consegue oferecer para o nosso cliente um tratamento de qualidade realmente. Então, não é simplesmente tirar a dor, é mudar todo o estilo de vida para que essa pessoa não volte a ter a dor. É isso que é importante. Então, lá nós temos a nutricionista que cuida da alimentação, trabalha com reeducações alimentares, trabalha com dietas restritivas, dieta de diabetes, colesterol, hipertensão. Temos as duas fisioterapeutas que são instrutoras de Pilates. O Pilates ele é uma atividade física que hoje é considerada a atividade física mais completa que existe. Então, nós temos nosso estúdio montado de Pilates e ela é uma atividade que ela é orientada. Então, a gente trabalha com grupinhos pequenos para o instrutor poder estar ali corrigindo e fazendo um trabalho bem direcionado. E temos também a fisioterapeuta que trabalha com reabilitação, que também é importante. Ele é um passo que, a partir do momento que você sofre um trauma, ele é bem importante o fisioterapeuta para dar esse suporte na reabilitação e na recuperação. Então, nós também temos a fisioterapia de reabilitação. E é muito legal, né? Porque às vezes você está com um problema e consegue tratar, né, de diversas maneiras diferentes, fazendo esse trabalho, né, com várias especialidades, né? Sim, nós temos vários dos nossos pacientes que eles se tratam comigo, vão na nutricionista, fazem pilates, então tem vários assim que eles... O tratamento completo. Fazem o tratamento completo, que é o ideal. Tem pessoas que não têm tempo para fazer tudo isso e acabam deixando e muitas vezes acabam sofrendo um pouquinho mais. Vou me dedicar essa tarde a clínica, né? Não, às vezes nem à tarde, 2 horinhas, não precisa mais que isso, 1 hora, ou vai 1 hora comigo, daqui a pouco no dia seguinte vai 1 hora no Pilates, não exige tanto tempo assim. Eu sempre falo assim, a pessoa ela sempre tem aquela desculpa de não ter tempo. Eles sempre falam, eu não tenho tempo, porque eu trabalho demais, porque a minha vida é muito corrida. Mas quando surge a doença te joga na cama e te deixa 3 dias na cama. Aí tu descobriu que tem tempo, porque daí é necessário. Então, antes que a doença te jogue na cama, tira essa 1 hora por semana, 2 horas por semana, que faz muita diferença. E é interessante também porque o Pilates ele é considerado também uma atividade física, né? Sim. E tem toda a questão do fortalecimento dos órgãos internos, né? Que ajuda muito na saúde. Sim, o Pilates ele trabalha muito com respiração e contração muscular. Então, a gente fala que é o core ativado, que é o abdômen, as pernas e o bumbum, que a gente trabalha todo esse sistema em contração. Então, a gente vai estar oxigenando o nosso plexo solar, todos os nossos órgãos internos, a gente melhora muito a oxigenação e aí sim a gente melhora a saúde. E sem contar o alongamento que promove, então, tira toda a ferrugem das juntas. Então, a gente promove um alongamento muito bom, a respiração e contrai, também define o corpo, ele é bem, bem legal. Tá certo, então. Aonde fica o Espaço Vitalitar? O Espaço Vitalitar fica na Vila Nova, para quem não conhece, fica próximo ao Mercado Santos. Posso dar o telefone? Pode. Facebook, e-mail. A gente tem a página no Facebook, que é Espaço Vitalitar. E também o telefone é 3255-4356. 3255-4356. A gente atende a partir das 8 da manhã e até de noite. Então, o pessoal que trabalha até
6 horas, pessoal de comércio, a gente fica sempre até umas 8 horas da noite, a gente ainda está atendendo. Aí com horário marcado. Isso, aí teria que agendar o horário, tudo horário agendado. Para explicar ali, então, passa... o Mercado Santos está à esquerda, entra na rua à direita. Entra na rua em frente ao Mercado Santos, isso. É bem em frente onde era o mercado do Vanderlei, do Pouco Preço. Uhum. Quem está indo para o estádio Emília Mendes Rodrigues. Isso. Do Robertinho. Bem fácil. É bem facinho de encontrar, bem no centro de Vila Nova. Exatamente, onde era a antiga Rodrife ali, né? Isso, ali do seu Nelson, isso mesmo. Tá certo, Letícia, muito obrigada por ter participado hoje do RWC Bom Dia, né? Acho que deu para tirar bastante dúvida aqui do pessoal, nossas, do Gerson, principalmente, tirou muitas, se consultou aqui, mas agora tem que ir lá fazer... Tem que ir lá fazer a consulta, fazer um check-up, né, geral. Porque o legal é isso, né? Descobrir que a gente pode viver de outra maneira, né? E realmente ir atrás, né? Pesquisar e fazer essa consulta, essa análise para ver o que a gente pode melhorar e como que pode, né, fazer esses tratamentos, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, e o importante é que está acessível a todos. Está acessível a todos. Eu agradeço o espaço, muito obrigada pelo convite e que bom que eu pude esclarecer um pouco sobre saúde, pude trazer essa informação que muita gente não tem acesso ainda por falta de conhecimento, por falta de saber que existe, mas que isso é uma técnica que pode ser utilizada e deve ser utilizada a todos, sem restrição. Tá certo, então. Tá certo. Amanhã nós vamos falar sobre um assunto muito legal também. Taekwondo. Semana Zen. A nossa semana hoje foi caprichada. Amanhã, então, nós vamos ter aqui um mestre de Taekwondo que vai explicar pra gente aí como que é essa arte marcial, né? Aí vou ter um monte de dúvida, né? Vamos aproveitar, porque a gente não entende nada, né, de Taekwondo. Então, vamos aproveitar e tirar todas as dúvidas. Se você quiser começar a praticar, né? Ele é um instrutor, dá aulas aqui em toda a região, né? Inclusive aqui em Imbituba, em escolas, em centros comunitários. Então, vai ter aí uma grande variedade, né, de locais onde você pode praticar, aprender essa técnica. Aprender e praticar o Taekwondo, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência na manhã de hoje. Amanhã estamos de volta a partir das 10h30 da manhã. 10h30. E hoje à noite, às 8 horas, temos o programa Minha Vida com Silvia Zanelato e Laís Rezende, contando a história de vida de Silvinha. Eu não sei Silvinha, o sobrenome dela, mas é a Silvinha que faz os cerimoniais. Que faz cerimoniais aqui na cidade, né? Ela que é muito conhecida. Vai vir aqui contar a sua vida pra você, né? Na RWC TV às 8 horas da noite no Minha Vida. E a gente volta amanhã. Um abraço, a RWC TV conectada com você.